Olá, eu sou Bruno Angrisano e esse é o Palavra Aberta. Hoje nós vamos conversar sobre a guerra na Ucrânia com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos Paranaense e integrante da Comissão de Relações Exteriores. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui, deputado. A invasão russa à Ucrânia começou em 24 de fevereiro. No dia 15 de março, quando finalmente uma mesa de negociações entre russos e ucranianos tomou forma, a guerra já havia ceifado 15 mil vidas, destruído quase 2 mil edifícios, desalojado pelo menos 3 milhões de pessoas e causado danos materiais estimados em 120 bilhões de dólares. E enquanto a Rússia continua pressionando os ataques, os ucranianos não dão sinal de desistência. Deputado, quanto tempo mais o senhor acredita que dura esse impasse terrível? Olha, é difícil, muito difícil dizer. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quando Putin resolveu entrar nesse conflito, ele já havia planejando isso há muitos anos. Eu vivi 6 anos na Rússia, estudei na Rússia, conheço muito bem qual é a mentalidade russa. E eu posso dizer que há pelo menos uns 10 anos ou mais, ele vem planejando, de acordo com as ações da OTAN, em querer se aproximar mais ainda das fronteiras da Rússia, ele já vem planejando algum tipo de ação. E uma vez que se entrou nesse tipo de ação, é muito difícil de saber como vai sair. Ele está preparado para qualquer coisa. Os russos, por natureza, são muito obstinados e, inclusive, são pessoas que não são de recuar. Mas eu acredito que isso que eu estou falando não é novidade. Estrategistas de conflito, pessoas acostumadas nas relações internacionais, devem saber muito bem como lidar com os russos, porque a história tem mostrado como eles são. O resto do mundo ocidental, deputado, especialmente o continente europeu, está assistindo horrorizado à maior invasão de um país da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, tenta dissuadir a Rússia por meio dessas sanções econômicas. O senhor acredita que essas sanções vão fazer algum efeito? Olha, eu gostaria de, antes de responder diretamente a pergunta, dizer que esse conflito já vem desde 1991, a partir do momento em que houve a dissolução da União Soviética, que o poder bélico unificado das 16 repúblicas, que são os 16 países que eram partes da União Soviética, já não existia mais como bloco, a própria existência da NATO já passava a ser questionada. Os Estados Unidos se unem aos seus aliados, formam esse Tratado do Atlântico Norte contra a ameaça soviética comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ora, a partir do momento que, como um bloco, ela deixa de existir, a OTAN, ou a NATO, por si só, também perde um pouco o seu sentido. Mas, ao invés de perder a força, porque o inimigo já não mais existia de uma forma organizada e pela ideologia unificada das 16 repúblicas, a NATO continuou crescendo. E continuou crescendo para o leste europeu e recebendo membros na cozinha da Rússia. Ora, qualquer pessoa, não é preciso ser conhecedor de estratégia internacional, é claro que o maior país daquilo que era a União Soviética no passado se sente ameaçado. Então, imagina só a Rússia vendo o país mais forte, que é o segundo país em potência na época da União Soviética e também agora no Bloco do Leste, que é a Ucrânia, sendo, de alguma forma, cortejada pela NATO. E o próprio presidente da República, que foi eleito ultimamente, mostrou um desejo maior de se aproximar da União Europeia e dos aliados do Oeste Europeu, Centro-Europeu. É claro e evidente que isso era uma ameaça maior. Aí acontece o que aconteceu, começa o conflito e talvez aquilo que, na minha opinião,
Putin não planejava que poderia acontecer. A adesão, a solidariedade, o bloco da comunidade internacional que se levanta pró-Ucrânia não é por amor absoluto à Ucrânia, mas exatamente para mostrar que, para o restante do mundo, o crescimento psicológico desse conflito por parte da Rússia é uma ameaça para todos nós. Então vieram as sanções. E aí que está, as sanções foram e estão sendo muito pesadas. E eu tenho a audácia de dizer que, ainda que na Ucrânia esteja havendo a perca enorme de vidas humanas, destruição da infraestrutura do país, e que isso é terrível, mas os embargos e sanções internacionais têm prejudicado a Rússia economicamente de uma forma tão grande que eu acredito que ninguém poderia imaginar. Agora, eu digo o seguinte, eu repito, Putin não é de recuar. Se ele tiver que chegar às últimas consequências para deixar o seu recado, ele fará. Não mostrará sinal de fraqueza. Vai ter que chegar um momento em que alguém tem que colocar cabeça no lugar, respirar fundo e dizer: não vamos deixar que isto venha escalar para um nível pior, porque aí, e também não estou sendo apocalíptico, porque é realismo, poderia se escalar até numa terceira guerra mundial. O prejuízo da Rússia já é imensurável, enorme do ponto de vista econômico. O restante do mundo também está sendo prejudicado, inclusive o Brasil, e não apenas nos fertilizantes, mas isso se torna uma coisa pior, muito pior do que a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Pois é, deputado. De um lado, a gente tem essas sanções econômicas, a gente vê também a resistência da população ucraniana, e, por outro lado, a gente vê essa obstinação russa, né? O senhor acredita que vai ter alguma solução de curto prazo? O senhor acredita que essa mesa de negociações vai dar em algum lugar? Torço que sim. Torço que sim. Para bem de todos nós. Para bem do Brasil, porque a gente começa a sentir na pele o preço dos combustíveis, a perca no estado do Paraná, que vive muito do agronegócio, que exporta muito e que precisa dos fertilizantes. Não apenas precisa da Rússia, como precisa da Ucrânia também. A Ucrânia é o maior produtor do mundo, mais da metade da produção mundial de gases para chips, que é produzido na China, que é o gás neon, que precisa para a produção tecnológica, está havendo desaceleração, os pedidos estão sendo protelados. Então, é gás, é petróleo, a Rússia é grande produtor de petróleo, os Estados Unidos estão buscando alternativas, isso vai custar caro, é um problema de desabastecimento, é aumento de preço, é prejuízo em cima de prejuízo. Então, e o prejuízo de vidas? Isso aí é incontável. Quanto mais tempo passa, mesmo estando eles sentando na mesa de negociação, você vê que não para, a Rússia não para. Então, é perca de todos os lados. Numa guerra, em toda a história da humanidade, ainda que haja vencedores, esses ditos vencedores são realmente vencedores? Isso é uma coisa muito subjetiva. Venceu. Venceu à custa de quê? Venceu à custa de muita morte, de muito atraso, de ruínas, de destruição, de décadas para poder chegar àquilo que era o país antes. Então, todo mundo perde. Então, o que eu posso dizer? Eu torço e devemos nós torcer, orar, rezar, torcer do ponto de vista diplomático, que alguém tem que ceder pelo menos um pouco para que a coisa, como eu disse, não escale a um nível pior. Vamos torcer, é o que a gente pode fazer. Tá certo, vamos torcer mesmo. Deputado, obrigado por participar do Palavra Aberta hoje, viu? É um grande prazer. A gente agradece de novo a presença do senhor.
E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você pode assistir ao Palavra Aberta também pelo Facebook, YouTube e Twitter. Até a próxima!